Bom, se você acha que o governo vai parar de te perseguir depois de aprovar a lei da misoginia, você tá muito enganado. A perseguição ela só vai continuar e nunca vai parar. O próximo alvo do governo, que vai começar depois das eleições, é sobre o controle que você tem sobre o próprio dinheiro. Porque eu imagino que você já deve ter percebido, pelo menos um pouco, que nada do que você tem que está atrelado ao Estado ou bancos é realmente seu. A conta que você tem, o dinheiro que você tem no banco não é seu, a sua casa que está no seu nome também não é sua, o seu carro também não é seu, porque tudo isso pode ser tirado de você. Tudo isso pode ser tirado de você apenas com uma canetada. Se um juiz decidir que suas opiniões são ruins ou são maléficas para a sociedade de alguma forma, ele pode tirar tudo isso. Ele pode bloquear suas contas bancárias, ele pode tirar a casa do seu nome, tudo isso só com uma canetada. Então não, nada do que você tenha no Brasil é de fato seu. Tudo que você tem, o Estado está permitindo que você tenha. E se ele decidir que não vai permitir mais, acabou, não tem o que você possa fazer. A única coisa que você pode ter realmente de ser seu patrimônio, onde ninguém pode colocar a mão, a única coisa é o Bitcoin. Se você ainda não sabe o que é o Bitcoin, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre, mas nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre como o governo vai tentar colocar na cabeça da população que Bitcoin é uma coisa ruim e fazer autocustódia, ou seja, você guardar seus Bitcoins de maneira segura, o governo vai tentar colocar isso como a pior coisa do mundo. Vai tentar atrelar criptomoedas com bandidos e eles já estão fazendo isso, inclusive. A ideia desse vídeo veio de um post no fórum do meu Discord, onde o Manaco ele publica: futuras leis para roubar seus bitcoins vão ser criadas em breve. E aqui ele comenta brevemente, né, que o foco inicial do Satoshi Nakamoto, né, que foi o criador do Bitcoin, foi a privacidade, foi você ter controle sobre o seu próprio dinheiro. E é óbvio que o Estado, o governo, vai tentar tirar isso a todo custo. Afinal, se você tem controle sobre o seu próprio dinheiro, o Estado não vai conseguir roubar ele através de impostos e não vai conseguir controlar ele, certo? Fazendo que você tenha medo de expressar sua opinião, por exemplo, porque se você expressa sua opinião, você pode perder seu dinheiro. E é assim que o governo ele tem o controle sobre os cidadãos, colocando medo e colocando consequências, né? Se você disser uma opinião que o Estado não gostou, ele vai lá e bloqueia sua conta bancária ou tira sua casa do seu nome. E como que o Estado vai passar essa visão de que você não pode ter controle sobre o seu dinheiro e as pessoas vão aceitar isso tranquilamente? Nesse post o Manaco posta, né, que os tipos de leis e restrições que vão acontecer no Brasil. E aqui você pode ver na imagem que a ideia das leis é para combate a crimes como lavagem de dinheiro. Então você pode saber que, por exemplo, aquele escândalo bilionário, eles colocaram isso na mídia justamente para falar: nossa, olha como os criminosos estão lavando dinheiro a rodo, meu Deus, o que podemos fazer? Será que a gente pode prender os criminosos? Será que a gente pode parar de incentivar o crime organizado através da nossa cultura? Claro que não, né? Claro que a gente não pode fazer essas coisas. Claro que a gente não pode aumentar a pena de criminosos. O que a gente tem que fazer é regular criptomoedas. Ou seja, a gente tem que atacar o sintoma do problema e não a causa. É isso que o governo pensa. É claro que o governo não é burro, né? O governo tá atacando o sintoma do problema de forma proposital. Eles não querem atacar a causa. Eles querem que a causa continue existindo, para eles continuarem tendo controle sobre a população, que é o que eu explico melhor, né, no vídeo que eu falo sobre o Estado e o crime organizado. E um dos projetos de lei é a restrição à autocustódia. Ou seja, você não pode ter carteiras privadas e você vai ter que revelar a sua senha da sua carteira privada pro governo, certo? Ou seja, para o governo ter certeza que você não é um criminoso e está lavando dinheiro, você tem que dar a senha da sua carteira privada pro governo. É óbvio que isso não vai ser para combater lavagem de dinheiro, nem para combater porra nenhuma. É só para controlar mesmo e conseguir aplicar impostos no Bitcoin e em outras criptomoedas. Aí você vê aqui nos comentários do post que os caras tão putos, né? Maldito Estado. Lavagem de dinheiro, kkk. Esse governo é uma piada, assim, é literalmente uma piada mesmo, não tenho o que falar sobre isso. Só que é uma piada pra gente que já tá desperto, né? Pra gente que já entende. Pro bochileiro médio, até pras pessoas que têm um pouco de grau de consciência, elas ainda assim caem nesse papinho, cara. É impressionante. Então, esse combate à lavagem de dinheiro parece ser algo realmente bom do governo. Uma medida que vai ajudar a população. Sendo que as pessoas, cara, não entenderam ainda, velho. O governo não é seu amigo, porra. O governo não quer te ajudar, cara. Ele quer te sugar o máximo possível. E o governo, ele quer te sugar te mantendo no limite, entendeu? Ele quer te sugar, só que ele não quer que você estoure. Então ele vai te sugar um pouquinho ali, um pouquinho aqui.
Quando ele vê que ele tá passando do limite, ele vai diminuir um pouco. Aí ele lança uma lei ali pra melhorar tal coisa, ou lança um bagulho ali pra falar, nossa gente, olha como nós estamos ajudando a população. Tipo, por exemplo, a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, que muito estranho que isso foi feito em época de eleição, né, em ano eleitoral, só que, né, ninguém comenta isso. Só que aí o governo vai lá e taca imposto em tudo, fode a vida do pobre e fala, nossa, estamos isentando até 5 mil reais para proteger o pobre, olha só como nós somos bons. Não, nunca tem bondade, cara. Tipo a CNH, mesmo o bagulho da CNH que o governo colocou, de você não precisar fazer trocentas aulas e pagar 3 mil reais de uma CNH. Isso é bom, certo? É bom. Só que qual que é o intuito do governo em fazer isso? Por que o governo não fez isso antes, porra? Esse sistema de CNH tem nos Estados Unidos há décadas. Por que eles não copiaram isso antes? Porque eles queriam, né, manter a máfia das autoescolas e fazer com que o brasileiro fique o mais pobre possível. Use o sistema de transporte público o máximo possível para poder continuar sugando a população. Assim a população não tem carro, né? E se for ter carro vai ter que pagar o dobro do preço, porque metade do preço do carro é imposto. E tipo, nada do que o governo lança é em prol de melhorar a sua vida, cara. Nada, nada, nada. Sempre vai ter um intuito de te sugar sem fazer você explodir. Aí a Rebeca do futuro pergunta aqui, né? Já existe um prazo para essas leis serem aprovadas? E o Manaco responde, se tu se aprofundar mais a fundo, vai descobrir que eles não têm uma data prevista. Eles vão fazer alguma lei a hora que eles realmente estiverem prontos para acabar com o país. Então a hora que eles perceberem, cara, tem muita gente falando sobre Bitcoin, tem muita gente usando o Bitcoin, é agora que a gente vai lançar essa porra. E você pode ter certeza absoluta, cara. Antes de lançar essas leis, eles vão lançar um monte de escândalos de corrupção não, de lavagem de dinheiro, vai lançar um monte de escândalo de lavagem de dinheiro do crime organizado, igual foi com o bagulho do Red Pill, mano. Eles lançaram na mídia um monte de casos de feminicídio que nunca tinha ido pra mídia antes, e alguns até tinham ido, só que eles reviveram esses casos justamente pra poder colocar na mente da população, meu Deus, as mulheres estão sendo assassinadas em massa, velho, e tudo isso é culpa dos Red Pills, o que vamos fazer? Tome, lei da misoginia, tá ligado? Então o que eles vão fazer é justamente isso, lançar um monte de notícia sobre lavagem de dinheiro, sobre como o crime usa criptomoedas pra lavar dinheiro, e eles vão lançar essa porra, tipo, durante meses, e depois eles vão lançar a lei pra poder combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, proibindo criptomoeda, proibindo Bitcoin, proibindo a autocustódia, e esse com certeza vai ser o modus operandi deles. Aí o Dinho aqui comenta, né, escândalo envolvendo Bitcoin acontece, aí a narrativa do Estado, só criminoso usa Bitcoin, a lavagem de dinheiro tem que acabar, regulem o Bitcoin. Aí os idiotas úteis caem na propaganda e apoiam o governo, porque é só isso que eles sabem fazer, só sabem agir como massa de manobra, e o governo vai lá e cria uma lei arbitrária e autoritária para controlar quem tem Bitcoin. Ele fala, né, eu imagino que é isso que vai acontecer, e sim, vai ser exatamente isso que vai acontecer, sem tirar nem pôr. Obviamente vai ter alguns detalhes a mais ou a menos, só que é basicamente isso a narrativa que o governo vai usar, e não tem muito que a gente possa fazer, tá ligado? A única coisa que a gente pode fazer é continuar usando o Bitcoin, e inclusive não falar que tem Bitcoin, porque a perseguição a quem usa Bitcoin vai acontecer, cara. E eu, por exemplo, já tô fudido, né? Porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal insinuando que eu compro Bitcoin. Mas se você aí que não cria conteúdo e você não ajuda as pessoas falando o que elas têm que fazer, que no caso é comprar Bitcoin, cara, você não deve falar pra ninguém o que você faz, mano. Você não deve falar pra ninguém que você tem Bitcoin, que você compra Bitcoin, que isso ou aquilo. Você nem cita no assunto. Se alguém perguntar o que você faz, você fala, cara, não sei o que é Bitcoin, não sei que porra é essa, não compro, nunca ouvi falar, tá ligado? Você tem que pagar de burro, pagar de besta, porque é basicamente isso que vai acontecer, né? Vai ser uma perseguição. O Altieri, por exemplo, que é um youtuber que eu gosto de acompanhar, que eu acho ele engraçado, as opiniões dele, o jeito que ele fala. Ele postou um vídeo, por exemplo, aqui. Estou falido e perdi tudo aos 27 anos, inclusive as bitcoins. É o que ele quer dizer com esse vídeo, né? Desculpa aí por doxar você, Altieri, mas é basicamente isso, né? Ele tá dando um falso sinal pras pessoas, pro Estado, falando que ele perdeu todos os bitcoins que ele tem e que ele não tem mais nada, que ele não sobrou nada. Então ele pode usar esse vídeo, por exemplo, como argumento, né? Uma futura perseguição que, nossa, eu perdi meus bitcoins, não sei onde eles estão, acabou, it's over. E eu acho que talvez eu tenha que fazer a mesma coisa no futuro, em algum momento. Falar que eu perdi tudo e estou totalmente fudido. O foda é que esse vídeo aqui, né, vai ser a contraprova, né? Eu vou postar o vídeo falando que eu perdi tudo, aí os caras vão usar no tribunal, esse vídeo aqui falando que ele ia postar que perdeu tudo, né? Então meio que eu já tô fudido.
Eu já tô fudido pra caralho já. Mas nunca vou passar minhas chaves privadas pra ninguém, pra nenhum estado, pra nenhum governo. Nem que isso custe, sei lá, minha vida ou custe algum tipo de falência financeira, né? Eu, sinceramente, não ligo tanto. Eu acho que se for pra eu ser perseguido, eu acho que nesse momento eu já vou ter feito o que eu tinha que fazer. Eu já vou ter alertado as pessoas que eu tenho que alertar. Mas até lá eu espero estar fora do Brasil, né? Se Deus quiser, aí não vai acontecer isso comigo. Eu posso alertar as pessoas bem vivinho da Silva, né, sem ser perseguido em outro país. Mas querendo ou não, cara, esse é o futuro de todas as pessoas que usam Bitcoin. O governo vai perseguir você ao máximo em todas as questões, não só a Red Pill ou Bitcoin, qualquer questão que o governo vê que vai ser mais fácil de controlar, que vai ser mais fácil dividir a sociedade para poder conquistar ela. Ele vai em cima disso. Ele vai usar todos os tópicos, todos os assuntos, todas as ideias, tudo que for contrário ao governo ele vai perseguir. Eu não duvido que em algum momento surja uma perseguição a quem prega a ideologia libertária, por exemplo, que libertarianismo vai ser igual a satanismo ou sei lá, qualquer porra assim, que quem é libertário é criminoso, é pedo, é alguma porra assim, e eles vão usar isso como narrativa pra todo mundo que fizer conteúdo libertário no Brasil vai ser preso, tá ligado? Com certeza isso vai acontecer em algum momento, e meio que não tem o que fazer, é só usar a Mask Pill ao máximo, se você puder, né, e focar em sair do Brasil, cara. Focar em sair do Brasil é o objetivo core de todo mundo. Eu sei que é triste em alguns momentos isso, de você perceber que, cara, porra, eu vou ter que realmente sair do Brasil, vou ter que abandonar, tipo, a minha família, meus amigos, as coisas que eu construí aqui. E, véi, infelizmente é isso, tá ligado? Porque como que você vai viver em um país dessa forma? Saca? Que você tem que segurar as suas opiniões, que você tem que fingir que perdeu seus bitcoins pra não ser perseguido, que você não pode expressar suas opiniões a respeito de mulheres e como você gostaria que elas se comportassem, porque isso é misoginia e você tem que ser preso. Então, velho, a única opção é sair do bostil mesmo e, tipo, it's over. Saca? É meio triste pensar por esse lado, só que como eu não gosto de dar notícias tristes, né, da Black Pill, digamos assim, eu acho que você pode ir pro lado de que o mundo é só o mundo. É a parte nojenta da criação. E tem a parte bela da criação, que é, por exemplo, a sua consciência nunca vai morrer. Você sempre vai ficar vivo de alguma forma, você só vai se transformar com o decorrer do tempo. E você não precisa se apegar a esse mundo material, esse mundo físico. E eu não falo nem em questão de ir pro céu ou alguma coisa assim, um paraíso depois de morrer. Eu acho que você pode criar esse paraíso aqui mesmo no mundo, certo? Você está no mundo, só que você não pertence ao mundo. Então sua alma, ela fica plena, ela fica feliz, você fica bem, mesmo que em algum momento, né, supondo que eu tenha que parar de fazer vídeos pra internet, por exemplo, eu sei que eu vou estar resguardado, eu sei que eu ainda vou conseguir viver bem, fazendo qualquer outra coisa que seja, mas se apegar a esse lado espiritual, ao lado da consciência, da única onda que existe, que é o Criador, você se apegar a isso realmente, tipo, te livra de medo. Não te deixa com medo, não te deixa triste, não te deixa mal, só faz você aplicar a Ronk Pill, né? De que é ver a sociedade como um grande circo, uma grande piada, e no seu interior você está pleno, você está feliz, você está bem consigo mesmo, você fica, sim, claro, triste e puto às vezes com a situação do mundo, mas querendo ou não, essa é a situação do mundo, não tem o que fazer. E aí você pode, por exemplo, mudar algumas pessoas, mudar a mentalidade das pessoas, igual eu estou fazendo no meu canal, né? Passando a visão, digamos assim, para as pessoas do que é o Estado, do que é o Bitcoin, do que é a espiritualidade, que é um assunto que eu vou trazer com mais frequência daqui a um tempo no canal, depois de eu estudar mais a fundo sobre. E aí você vai mudando as pessoas de forma individual, fazendo bem para os outros, fazendo bem para o seu próximo e ficando bem consigo mesmo com isso. Se você for pro lado de tentar se apegar ao mundo e mudar o mundo inteiro, digamos assim, e ficar satisfeito quando tudo estiver utópico, né, tudo funcionando perfeitamente, você vai se fuder, tá ligado? Porque eu acho que o mundo, ele já caiu nas mãos de certas pessoas, mas tem como a gente nos mudar, né, mudar a si mesmos e mudar a nossa vida consequentemente. Eu acho que esse é o lado certo da força, é o lado certo pra você guiar o seu caminho, sempre mudar o seu redor, mesmo que seja uma mudança pequena, e ver todo o resto que acontece como piada. O link do servidor no Discord vai estar aí na descrição, caso você queira entrar e participar dessas discussões e criar sua própria discussão. Assim você tem a chance aqui de aparecer no canal e eu comentando o assunto que você for postar. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.